Você faz, por favor? Faço sim. Então, uma boa noite a todos, todos muito bem-vindos. E é com muita gratidão que nós vamos serenando as nossas mentes, tranquilizando os nossos corações, que possamos estar aqui presentes, de corpo e alma, literalmente, para que possamos absorver da melhor forma possível todos os conteúdos que aqui serão trazidos. E agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que está sempre nos acompanhando nestes momentos de estudo, de aprendizado, e que tudo aquilo que vamos aprender e aprender, nós possamos carregar conosco no nosso caminhar, que seja um facilitador para as nossas escolhas, para o nosso entendimento, de tudo aquilo que vivenciamos, especialmente nesse momento que estamos aqui trilhando a nossa jornada terrena. E é com este sentimento de gratidão que nós agradecemos ao Pai Criador por mais esta oportunidade bendita, por este aprendizado, por todas as possibilidades que nos é dada a todos os instantes. E assim, Pai, nós agradecemos por meio da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Então, nós vamos iniciando, agradecendo a Deus porque nós voltamos aqui mais uma vez. Nós estamos no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, que é bem pequenininho, aí depois a gente vai trocando, ok? Então, a primeira ideia que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo deve ter sido baseada unicamente nos dados obtidos através do uso dos sentidos, ignorando as leis mais elementares da física e as forças da natureza, tendo apenas sua vista limitada como meio de observação, somente poderiam julgar pelas aparências. Vendo o sol aparecer de manhã de um lado do horizonte e desaparecer de tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em redor da Terra e que esta permanecia imóvel. Se disséssemos então aos homens que o contrário é que se dava, teriam respondido que isto não era possível, pois vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a Terra se mover. Né? Isso que levou também Galileu a quase morrer, né? Porque ele descobriu o movimento, né? Ele descobriu uma série de coisas, né? Mas veja que coisa interessante, né? Só pelos sentidos já se chegou a essa conclusão. A pouca extensão das viagens, as quais raramente se prolongavam além dos limites do território da tribo ou do vale onde moravam, não podia permitir a constatação da esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra era redonda, né? Por que modo, então, poderiam supor que a Terra pudesse ter o formato aproximado de uma bola? Se assim fosse, os homens não poderiam manter-se senão nos lugares mais altos, e supondo-a habitada em toda a sua superfície, como poderiam eles viver
no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima. Olha que interessante, né? Diminuiria ainda mais a probabilidade da proposição, considerando o movimento de rotação. Ainda hoje, que já se conhece a lei de gravitação, encontram-se pessoas relativamente bem esclarecidas que não concebem este fenômeno. Assim, não será de admirar que os homens das primeiras eras nem sequer hajam suspeitado da sua existência. Até hoje, no século XXI, tem um movimento aí que acredita que a Terra é plana. Então, você já viu, né? Imagina, né? A Terra era, para eles, uma superfície plana, circular como uma mó de moinho e que se estendia a perder de vista na direção horizontal. É daí que provém a expressão ainda usual, ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior e o que havia por baixo dela era desconhecido. O céu, aparecendo sob forma côncava, era conforme a crença vulgar, uma abóboda real, cujas bordas inferiores se apoiavam sobre a terra e marcavam seus limites. Uma vasta cúpula que o ar enchia em toda a sua capacidade, sem nenhuma ideia do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceber. Os homens figuravam que tal cúpula seria formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento. Olha que interessante. Que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatus, firme, sustento, apoio, ponto de apoio. Aqui tem uma anotação que eu vou ler a respeito da mitologia, tudo bem? Não sei se de vocês têm. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia despojava-se à noite de sua luz e atravessava o céu durante a noite com sua face obscura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto, com o apoio de Plutarco, sustentava que o Sol era uma carruagem cheia de um fogo muito vivo, o qual saía por um orifício circular. Na opinião de Epicuro, segundo um de seus seguidores, o Sol se acendia de manhã, à noite se apagava nas águas do oceano. Outros diziam que o oceano fazia do Sol uma pedra pómez, aquecida até o grau da incandescência. Todo mundo sabe que a pedra pómez é aquela que é toda cheia de buraquinho, que a gente usa para passar no pé. Anaxágoras o conceituava como um ferro quente do tamanho do Peloponeso. Curiosa afirmativa. Os antigos eram tão invencivelmente levados a considerar o tamanho aparente deste astro como se fosse o verdadeiro, que perseguiram este filósofo temerário por haver atribuído um tal volume à tocha do dia. Perseguiram este filósofo temerário por haver atribuído um tal volume à tocha do dia. Foi necessário toda a autoridade de Péricles para salvar o filósofo da condenação à morte, comutada para exílio. Quer dizer, ele foi até quase foi condenado à morte, depois eles deram um jeito lá e tiraram ele, por causa das coisas que ele falava que era contra as coisas que eles acreditavam. Né? Até hoje é assim, né? Jesus morreu por causa disso. Né? Então, que a gente não se iluda. Né? Quando se encontram tais ideias adotadas no quinto século antes da era cristã, no tempo mais florescente da Grécia, não se pode admirar das conceituações que faziam os homens
das primeiras eras acerca do sistema do mundo. Então, olha, eu estudei tudo isso quando eu fiz o colegial, gente, sério, eu fico vendo o nome dos filósofos e falo, nossa, eu me vejo sentada lá na cadeira, lá na escola, tendo aula de filosofia, era muito legal, entendeu? Alguma pergunta? Não. Então, você gostaria de ler, Eliana? Leio sim, A vamos ver se quatro, a quatro e a cinco? porque assim, estou testando aqui no computador, é o 4, né? O 4 e o 5, mas se não puder, tudo bem. Não, não, tudo bem. Vamos ver se vocês estão ouvindo. Estou As ouvindo bem. estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simples pontos luminosos, mais ou menos grandes, presos à abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma superfície e, por conseguinte, todas situadas à mesma distância da Terra, da mesma maneira que as representam no interior de certas cúpulas pintadas de azul para representar o azul dos céus. Embora hoje sejam diferentes as ideias, conservou-se o uso das antigas expressões. Ainda se diz, por comparação, a abóbada estrelada sob a calota do céu. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era fenômeno, então, igualmente desconhecido. Era inconcebível que a chuva que caiu do céu tivesse sua origem sobre a terra, de onde ninguém via a água subir. Daí derivava a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, de fontes celestes e das fontes terrestres, de reservatórios colocados em altas regiões, suposição essa que concordava plenamente com a ideia de uma abóbada capaz de mantê-las. As águas superiores, escapando pelas fendas da abóbada, caíam na forma de chuva e, conforme fossem essas aberturas, menores ou maiores, a chuva era suave ou torrencial e até mesmo diluviana. Alguma dúvida até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo. Veja como aí a gente vai vendo desde quando começou, né? A ideia do homem. Você vê como a gente é inteligente e a gente nem se percebe, né? Você gostaria de ler, Magda, por favor, as 6 e as 7? Leio. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta a coisa principal, o objetivo único da criação e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas das ciências que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu, para recriar a vista dos habitantes da Terra? É bom, 7. né? Não tardou em se perceber o movimento aparente das estrelas, que se movem em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando as suas posições respectivas. Essa observação não teve, durante longo tempo, outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida,
arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram, durante longos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogonias antigas. Quer que eu leia 8? Lê. Ó, dá? Dá, É porque claro. agora essas questões são bem pequeninas, né? Tem uma ou outra que é maior. Então, vai. 8. Mais tarde, compreendeu-se, pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico na mesma ordem, que a abóboda celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre chata, ou mais ou menos convexa, e habitada somente em sua superfície superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estava pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam levada por 4 elefantes brancos, e estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. Quer que continue? Veja como a gente era atrasado, né? Mas tudo bem, né? É a evolução, né? A gente vai indo, né? Você continua, Lu, a 9 agora, né? Isso, continua sim, Edna. Uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra, ou debaixo dela. Não sabiam certo. A morada dos condenados, chamada inferno, isto é, lugar inferior, e nos lugares altos, muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. O termo inferno conservou-se até nos dias de hoje, quando perdeu seu significado etimológico, depois que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos, das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não existe alto nem baixo no espaço infinito. Ou seja, né, a gente vai tendo essas visões como verdadeira e vai se perpetuando, e nesse processo a gente vai vendo, né, como nós éramos Sim. tão pequeninos, porque se nós estávamos lá nessa época, como a gente ainda continuava com essa visão tão pequena, né, de que tudo girava em torno do homem, né, que o homem ele tinha esse conhecimento do todo, sendo que na verdade ele não conhecia, não sabia era de nada. Mas enfim, a 10. Sob o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, destes das mais antigas civilizações, puderam observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Primeiramente, viu-se que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente das demais, o que não permitia supor que elas estivessem atarrachadas na abóboda. Foram chamadas de estrelas errantes, ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam seus movimentos e seus retornos periódicos. Quer dizer, tudo por pautado pela observação, né? Que eles observavam para chegar a essa conclusão.
No movimento diurno da esfera estrelada, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as demais descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, maiores ou menores, conforme seu distanciamento da estrela central. Esse foi o primeiro passo em direção à descoberta da inclinação do eixo da Terra. As viagens mais longas permitiram observar a diferença de aspecto do céu, conforme as latitudes e as estações do ano. A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude ajudou a compreender a esfericidade da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez a ideia mais exata do sistema do mundo. Por volta dos anos 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e juntou os planetas e os cometas no sistema solar. Hiparco de Alexandria, 160 anos antes de Cristo, inventou o astrolábio, calculou e predisse os eclipses, observou as manchas do Sol, determinou o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Por mais preciosas que essas descobertas fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2.000 anos para se popularizarem. As ideias novas, tendo apenas como meio de propagação raros manuscritos, permaneciam restritas como patrimônio de filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. O povo que ninguém pensava em esclarecer não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a alimentar-se das velhas crenças. Quer dizer, qualquer semelhança com o que acontece hoje não é mera semelhança, é o que acontece, né? As pessoas têm, o homem, né, como ser humano, ele tem medo de mudança, né? Então, tudo que vem, esses dias eu estava lembrando, a minha mãe não acreditava que o homem tinha ido para a Lua. Entendeu? Então, e assim eu falava, mas mãe, ele foi. Não, é tudo fotografia, é tudo coisa inventada, eles montaram um cenário, isso não existe. Não adiantava que ela não acreditava. Por quê? Sabe, é tão grande, né, tão incrível, que a pessoa não consegue assimilar isso tudo, né? Então é assim, aí você fica pensando, é falta de estudo. Não é, porque tem um monte de gente que estudou e acredita que a Terra é plana ainda hoje. O homem foi para a Lua, já voltou, e eles ainda estão achando que a Terra é plana. Fala sério, né? É um negócio bem absurdo, né? Mas quanta sabedoria que eles já tinham, né? A gente Exatamente. acreditar isso baseado hoje tudo na ciência, né? Exatamente, porque tudo que foi feito hoje é baseado em tudo que eles trouxeram, né? É, a gente não pode deixar para lá, né? Porque eles estão Exatamente, certos de tudo, né? exatamente. Bom, eu vou ler a 11 agora, tá? Na altura do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode denominar misto, o qual traz seu nome, e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Olha só, 1.500 anos, né?
Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera situada no centro do universo. Daí, né, os movimentos, por exemplo, da Igreja, nas questões da literatura e de tantos movimentos que aconteceram, o teocentrismo, por exemplo, tá? É a Terra o centro de tudo, o centro do universo. Ela se compunha dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Assim, era a primeira região denominada elemental. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, girando em redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel que dava movimento a todos os céus inferiores e os fazia descrever uma volta em 24 horas. Além dos 11 céus estava o Empíreo, mansão dos bem-aventurados, assim denominado segundo as palavras gregas pir ou piro, que significa fogo, pois se acreditava que essa região resplendia de luz como o fogo. A crença em diversos céus superpostos prevaleceu durante muito tempo, com variações quanto ao número. O sétimo era geralmente considerado como o mais elevado, de onde vem a expressão ser transportado ao sétimo céu. São Paulo disse que foi elevado ao terceiro céu. E o 7, né, é o número perfeitíssimo do universo, tá? Por isso que, mesmo sem saber de tudo isso, e ao mesmo tempo intuindo isso, por exemplo, os judeus começaram com essa coisa, tudo é 7 dias, 7 isso, 7, tudo para eles é o 7, porque ele é o número perfeito, tá? Segundo Ptolomeu, os astros tinham movimentos próprios, independentemente do movimento comum a todos. Estes movimentos seriam menores ou maiores, segundo o seu afastamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Esta derradeira avaliação denota o conhecimento da precessão dos equinócios, a qual se efetua em 25.860 anos. Alguém tem alguma pergunta? Está tudo certo? Você quer ler? Leio. Eu leio. A 12ª. Isso. No início do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thorn, Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retornou às ideias de Pitágoras. Publicou um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido de modo favorável e não tardou a substituir o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro dos planetas. Descrevem órbitas circulares em redor deste astro, e a Lua é um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Ele reconheceu que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, e que eles são clareados pelo Sol, e que os planetas são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de suas rotações em volta de seus eixos. Deu assim, mediante provas materiais, sanção definitiva
do sistema de Copérnico. Data daí o insucesso da fantasiosa edificação dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra, e tal como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas foram consideradas como sóis inumeráveis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários. O próprio Sol foi reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe são agregados. Já não se confirmam as estrelas a uma zona de esfera celeste, reconhecendo-se que estas são irregularmente disseminadas no espaço ilimitado. Aquelas que permanecem tocar-se estão a distância incomensuráveis uma das outras, a menores na aparência. São as mesmas afastando-as de nós. As maiores, aquelas mais próximas ainda assim, estão afastadas centenas de milhares de quilômetros. Os agrupamentos aos quais foi dado o nome de constelações não são senão aparentes amontoados causados pelo seu afastamento. Suas figuras são efeitos de perspectiva semelhantes às figuras que se formam à vista de alguém que se coloca num ponto fixo e observa luzes dispersas numa vasta planície ou árvores numa floresta. Porém, esses aglomerados não existem na realidade. Se fosse possível nos transportarmos à região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, a forma desapareceria e novos agrupamentos se desenhariam à nossa visão. Desde então, tais grupos não existem senão na aparência. A significação da sua crença, vulgar e supersticiosa, lhes atribui a ilusória, a sua influência só existiria na imaginação. Para se distinguirem as constelações, receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira e etc. Elas têm sido representadas por figuras que fazem lembrar tais nomes, sendo na maior parte fantasiosos, mas que em todos os casos não têm nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão procurar tais figuras no céu. Mas o pior é que a gente procura, né? A crença na influência das constelações, sobretudo daquelas que constituem os 12 signos dos zodíacos, provém da ideia associada aos nomes que elas receberam se aquelas que denominadas Leão tivesse sido denominada jumento ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma influência totalmente diversa. Veja como a imaginação, né? É bem a imaginação mesmo, né? E aí outra, né? A gente vê a estrela, as estrelas que nós vemos, elas já morreram há muito tempo. E nós estamos vendo que nós estamos muito longe. Então, por isso que ele fala, né? Que quando se a gente fosse lá, a gente ia perceber que aquilo que a gente tinha visto antes não existe mais. Agora são outras formações, porque elas vão explodindo. Elas vão explodindo e vão aparecendo outras. Entendeu? Daí vem a teoria da explosão, né? Que não foi comprovada. Que a Terra se formou de uma grande explosão, né? Que não é confirmada ainda, ela não está provada. Mas provavelmente deve ter acontecido isso mesmo. E as estrelas vão explodindo mesmo, e vão aparecendo outras e outras e outras, né?
Você continua, Magda, por favor? 13 e 14? Leio. 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a crença que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar um alicerce de vários milhares de anos, mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público, iniciado nas ideias novas, começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral, que tomava a defesa da verdade. Quanto o universo é grande em comparação com as mesquinhas proporções que lhe assinalavam nossos pais. Quanto a obra de Deus é sublime quando se vê cumprida segundo as leis eternas da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços de gênio, quanto devotamento foram necessários para abrir os olhos e arrancar, enfim, a cegueira da ignorância. Sem dúvida. 14. O caminho estava doravante aberto, por onde ilustres e numerosos sábios iriam entrar para completar a obra esboçada. Klepper, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam o seu nome, com a ajuda das quais reconhece que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste, a astronomia. Enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre bases as mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim, acha-se posta uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Quanto que a gente caminhou, né? Para chegar, porque isso é uma coisa demorada, né? Isso tem que provar. Por isso que, assim, tudo que o Kardec fez, ele seguiu o método da ciência. Ele tem que comprovar tudo, porque senão não existe lógica. Tudo precisa ser comprovado, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? E também toda a Sim, dificuldade que se tinha naquela época, né? sim, Hoje é exatamente. tudo mais fácil, né? Com tudo que a Nossa, gente tem, mas naquela época era muito era muito complicado, né? complicado, né? Uhum. Eu acho que assim, quanto cuidado e quanta declaração precisa que a gente teve, né, nesse capítulo, e quanto conhecimento que a gente teve, qual foi a sabedoria deles, né, naquele tempo, no século XIX, meu Deus, eu fico até Exatamente. E abismada. antes, né? E até antes, porque essa coisa toda que começou a se mostrar foi em 1500, já no final começo e final de 1500, 1600, que aí depois entra a Idade Média, que é aquela coisa horrorosa, né? Que coloca o Galileu numa situação difícil, né? Mas você vê quantas coisas precisaram ser estudadas, as experiências, por isso que eu amo os cientistas, né? Os cientistas são pessoas maravilhosas.
Claro que tem gente que usa para fazer o mal, mas não importa. A gente reza por eles também. Eles têm, assim, eles trazem umas coisas maravilhosas. Sem eles, o que seria de nós, né? Você continua, Lu? Edna, posso só fazer uma observação que eu estava Sim. aqui pensando, né? A gente, né, vê como está fazendo um link, né, com a lei do progresso, né? E hoje a gente olha para trás e vê o quanto nós já evoluímos. E eu Sim, fico pensando, os que virão depois da gente vão olhar para a gente e ver como nós éramos atrasados, exatamente. porque é sempre um processo, né? A dinâmica contínua. Isso eu acho, né, bem interessante. É só você olhar para 50 anos para trás. Eu me lembro porque eu tenho 76, tá? Então, eu tinha 26, ok? Como o mundo era, né? E como o mundo é hoje. Você imagina os Beatles aparecendo hoje? A loucura que ia ser, que já era naquele tempo. Imagina hoje, né? Então, umas coisas assim maravilhosas, né? E tem gente que fica aí dizendo que a vida é uma porcaria, vai fazer o quê, né? Vamos conhecer, tem muita coisa maravilhosa. Aí eu fico pensando particularmente os mundos mais evoluídos que o nosso. Você imagina o que tem lá? Porque assim, a gente teve uma amostra pequena no nosso lar com aeróbus. Agora, você imagina, porque o André Luiz, quando ele estava estudando os corpos da gente, né? E vem o perispírito, o corpo isso, o corpo aquilo. Quando ele parou no mental, ele falou: não posso falar mais porque vocês não vão entender.